Bom, boa tarde, galera. Eu sou o Andrew, eu tô aqui para resolver essa questão do Enem, de história, aproveitando que o Enem acabou de acontecer. Eu queria resolver essa questão de história com vocês, sobre história antiga, Roma antiga, que é a minha área favorita, né? Bom, só para dizer primeiramente que essa aqui é uma questão fácil de história, tá? Essa questão aqui o Enem colocou mais para ver mesmo se quem tá fazendo a prova é humano, né? Para ver se entrou um ser humano na prova, porque vai que eventualmente entrou uma tartaruga, um escaravelho, sei lá, um plateuminto na prova, então o Enem colocou para ver se o cara tá vivo, se o candidato é um ser humano, porque é muito fácil, né? Isso aqui minha avó fez o bingo e acertou. Então vamos lá, vamos dar uma analisada nessa questão aqui, vamos lá. Ó, durante a realeza, nos primeiros anos republicanos, já fala de República Romana. As leis eram transmitidas oralmente, ou seja, sem escrita, falando, de uma geração para outra. A ausência de uma legislação escrita permitia aos patrícios, aqui é muito importante, patrícios, manipular a justiça conforme seus interesses. Bom, aqui a referência não importa muito, tá? A referência não importa muito para hoje. E bom, quando a gente fala de período republicano, a gente fala de plebeus, aqui ó, essa letra maravilhosa de horrível, aqui essa porcaria, plebeus versus os patrícios, tá? Porque a República Romana era baseada nessas duas classes, era um conflito de classe entre esses dois, plebeus e patrícios. Os patrícios são aqueles que tinham mais direitos, os plebeus são os que não tinham. Os patrícios dominavam a legislação, porque eles podiam falar o que quiser. Eles podiam subjugar um plebeu falando assim, não, isso está na lei, mas que lei? Cadê escrito? Não, eu que falo, eu tenho autoridade. Então, os plebeus tinham que obedecer, porque não tinha uma lei escrita. E os plebeus vão começar a reclamar disso, de uma falta de lei escrita na República Romana, né? Então vamos analisar qual que seria a resposta certa. Vamos lá. A conjuntura sociopolítica da Roma Antiga, conforme apresentado no texto, foi contestada pelos... Quem que contestou essa conjuntura sociopolítica? Ou seja, uma conjuntura que é marcada pela ausência da lei escrita. Vamos lá. Monarcas, bom, já não faz sentido nenhum isso aqui, galera. Monarcas. Eu estou falando de república. Como o cara vai dizer que é monarquia? A Roma deixou de ser uma monarquia há muito tempo aqui. República é impossível ser república e monarquia ao mesmo tempo. Então isso aqui já nem lê o resto. Dane-se, esquece. Plebeus, bom, deixar um pontinho aqui marcado, depois a gente volta pra cá. Nobres, galera, não é nobres por quê? Aqui, ó, nobres desejavam superar a relação de dependência. Isso não faz sentido por quê? Os nobres já eram os patrícios, ou seja, eles queriam ir contra a própria estrutura deles, não faz sentido. Porque os nobres eram os patrícios, ou seja, os patrícios não iriam contra a própria estrutura legislativa deles. Isso não faz sentido, né? É tipo dizer que, sei lá, eu sou contra eu mesmo. Não tem muito sentido isso. Então não é nobres, tá, galera? Quando a gente fala de nobreza na Roma Antiga, a gente fala também de patrícios, tá? Camponeses, aqui, interessante, camponeses pode ser, né? Vamos ler o resto. Que aspiravam a diminuir a jornada de trabalho. Cara, aqui, tu acha que é o quê? Tu acha que é escala 6 por 1 na Roma Antiga? Óbvio que não. Ninguém tá falando de escala 6 por 1 aqui. Então, cara, não. Diminuir a jornada de trabalho é uma demanda mais do mundo capitalista, tá, gente? Então, não havia essa demanda na Roma Antiga. Os plebeus, eles lutavam, por exemplo, para a abolição de dívidas, para a reforma agrária e tal, mas diminuição da jornada de trabalho, não, tá, galera? Essa parte realmente não. Por fim, estrangeiros que ambicionavam acessar espaços públicos, galera, não é estrangeiros, tá? Quando a gente fala de Roma Antiga, a gente fala de uma questão mais entre patrícios e plebeus. Não havia um conflito entre os patrícios e os chamados peregrini, que eram os estrangeiros, tá? Eles vão ter uma lei mais pra frente sobre estrangeiros, que é a ius gentes, que é uma legislação focada também nos povos estrangeiros, mas aqui, galera, não tem estrangeiro, tá? Então o estrangeiro vai ter um foco maior para eles no Império, para quem é peregrino e para quem não é cidadão romano. A resposta certa é a letra B. Aqui, ó. B de elefante, né, galera? Então letra B de elefante é a resposta certa. Os plebeus, eles almejavam participar da vida política. E por isso eles protestaram contra a estrutura que não tinha lei escrita, tá bom? É através deles que vai surgir a famosa Lei das 12 Tábuas em 451 a.C., tá, galera? Então a resposta certa é plebeus, porque quando a gente fala de Roma, a República pensa entre plebeus versus patrícios. É isso.